É, meus amigos, não é só de vídeo de pós-jogo que se faz um alambrado santista, né? A gente tava devendo aqui algumas informações, mais vídeos, mas apareci aqui para falar desse tal de mercado, né? O Santos tá aí em busca de contratações, tem gente que tá próxima, tem gente que tá no namoro, tem gente que é só especulação, tem gente que faz sentido e tem gente que não faz o menor sentido. Então o vídeo de hoje é para falar sobre os nomes que possivelmente chegarão na Vila Belmiro para reforçar o Santos para a Série B. Série B que saiu a nova não, né? Saiu o desmembramento das tabelas. O Santos enfrentará o Paysandu na estreia na Vila Belmiro. A gente vai falar muito sobre estes nomes. Se eu aprovo, se eu não aprovo, opinião é algo que não falta aqui no Alambrado Santista, tá bom? Então seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Alambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Eu sei que tá faltando vídeo e eu não posso ficar exigindo muito inscrito, mas se você puder me ajudar, falta pouquinho pra chegar aos 14 mil inscritos. Eu vou me aparecer um pouquinho mais aqui. Este vídeo em específico é pra falar de quem tá chegando. Eu vou gravar outro pra falar de quem tá saindo, pra falar de Felipe Jonathan, Rainer, Mercias, Morelos e etc. que tem por aí, tá? Mas agora vou falar sobre Patrick, Breno Lopes, Alexandre Pato, Maceió e Rodrigo Caio, esses nomes que apareceram aí que são os mais latentes, beleza? Então vamos lá, vamos começar do começo, talvez do mais próximo. Breno Lopes, atacante do Palmeiras, atacante ele que no dia 30 de janeiro de 2021 fez aí mais de 8, quase 9 milhões de santistas se decepcionarem, chorarem, ficarem putos da vida, que foi o que aconteceu, né? Eu, pessoalmente, como torcedor, gostaria de ver o Breno Lopes jogando na Arábia, no Japão, na Coreia do Sul, em alguma ilha um pouquinho mais distante. Quanto mais distante esse cara ficar da minha visão, melhor. Mas, como torcedor, é óbvio que eu não gosto dele. Como torcedor, é óbvio que eu quero esse cara longe. Eu queria que ele tivesse aposentado, rico, famoso, tudo certo, mas longe do futebol. Só que eu não posso pensar somente como um torcedor e preciso fazer uma análise sobre a chegada de Breno Lopes, né? Que, como noticiaram por aí, tá muito próxima a chegada do atacante do Palmeiras. Eu falo muito aqui que, pra mim, reforços tem que ter algumas características. Tem que estar ainda em uma forma física e com vontade de jogar. Tem que ter uma certa experiência, e não estou falando de idade, você vai entender esse meu raciocínio mais pra frente. Mas uma certa experiência / rodagem e ter uma criação ou ter vivido ambientes de vitória, de conquista, de primeiro lugar, de primeira prateleira. O Breno Lopes, primeiro, é um jogador que joga pela ponta. O Santos hoje tem Guilherme, que é o melhor ponta, Pedrinho, que oscila muito, e Patati, que não consegue se firmar na ponta nem por um decreto. Tem o Otero também. Então tem, em tese, Pedrinho joga mais pela direita, Otero pela direita e Patati pela direita. Na esquerda você tem apenas o Guilherme. O Breno Lopes é um jogador de ponta. De ponta que eu digo não de ponta, mas joga na ponta. É um jogador que está ativamente bem, fisicamente bem, é reserva do principal time das Américas aí nos últimos 3 anos. E está acostumado a vencer. O Palmeiras foi campeão de todos os títulos porque o Breno Lopes foi o desequilíbrio do time? Não. O Breno Lopes fez o gol da vitória do título da Libertadores porque ele estava ali, ele era muito mais rápido e mais esperto do que o Pará, e o Santos tomou aquele gol nos acréscimos do segundo tempo daquela finalíssima. Aquele título foi ele que decidiu. De lá pra frente, ele é um cara que atua muito no banco, entra e faz alguns jogos, tem algumas oportunidades como titular, mas está em um ambiente vitorioso. Vai trazer a sua visão de ambiente da vitória, ambiente de ganhar, a ganância, buscar resultado. Se ele vai sair do Palmeiras e vir para o Santos e topar esse desafio, é porque ele quer ser titular, é porque ele quer mais. Isso já me deixa um pouco mais feliz, um pouco mais entusiasmado. É um cara novo, é um cara que vem de um futebol competitivo, de experiências, acho que pode agregar. E o Santos precisa de pontas. O futebol do Carille passa muito pela ponta. Então, assim, eu vejo como uma contratação nota 7. É um bom nome, é uma boa rodagem, uma boa experiência, vem de um bom ambiente, não é cara ruim de vestiário, é um cara que quer estar no Santos, e eu tenho certeza que a carreira do Breno Lopes deve estar muito acima do que ele imaginou.
Jogou anos no Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, acho que até da Copa do Brasil ele deve ter sido campeão. Fez gol de título de Libertadores, tem o carinho da torcida e agora tem a possibilidade de jogar em um outro gigantesco clube do Brasil, que é o Santos. Então assim, a carreira dele continua numa carreira de primeira prateleira. Ele pode não ser o titular do Palmeiras, mas ele pode, aqui no Santos, fazer a diferença. Ele pode dar uma sustentação e um alívio apenas pro Guilherme, que é o melhor ponta que o Santos tem hoje. Então assim... passionalmente falando, nem sei se existe essa palavra, eu não gosto do Breno Lopes. Ele me fez sofrer. Mas eu vi um tweet, um post do Felipe Noronha que fez muito sentido. Em 2001, Ricardinho, ele também fez a torcida do Santos chorar com um gol nos 47 do segundo tempo. Anos depois, ele fez o gol do título lá em São José do Rio Preto contra o Vasco, dando o octacampeonato brasileiro ao Santos. Ah, Vitor, você tá comparando o Breno Lopes com o Ricardinho? Obviamente que não. E nem estou dizendo que o Breno Lopes vai fazer a mesma coisa que o Ricardinho fez. Mas naquela ocasião, o Ricardinho nunca desrespeitou o Santos. O Ricardinho fez o papel dele pelo Corinthians. O Breno Lopes nunca desrespeitou o Santos, fez o papel dele pelo Palmeiras, fez os gols que ele tinha que fazer e, profissionalmente falando, ele quer dar um outro passo na carreira. Acho que é um bom nome, acho que vai agregar ao Santos e eu gosto da contratação de Breno Lopes. Agora, o Patrick é o outro nome que eu vi pelo De Olho no Peixe que o Santos venceu a concorrência do Fortaleza e quer trazer o Patrick pra cá. O Patrick é um caso um pouco diferente. O Patrick vai fazer 32 anos agora em julho. O Patrick veio de 4 temporadas no Inter, desgastou a imagem dele no Inter, o torcedor do Inter não aguentava mais o Patrick, ele foi pro São Paulo, fez algumas partidas como titular, outras partidas como reserva, oscilou muito, foi pro Atlético Mineiro, também não foi destaque, oscilou bastante. Eu gosto do futebol do Patrick. Eu gosto da experiência do Patrick. Por mais que o Patrick não seja um cara extremamente vencedor. Ele tem um campeonato goiano e tem o campeonato mineiro pelo Atlético Mineiro. Ele esteve no Inter na sua pior fase do Inter, que foi quando eles voltam ali da Série B para a Série A. Quando o Inter é vice-campeão brasileiro e já tá fora do Inter, se eu não tô enganado, é o ano que ele tá no São Paulo. Foi 22 ou 20? O Flamengo é campeão em 19 com o Jorge Jesus. Em 2020, né? 2020 que o São Paulo, o Rogério Ceni é campeão brasileiro no Flamengo, se eu não tô enganado. Em 2020, deixa eu ver em qual equipe o Patrick estava aqui. Peraí, o Patrick em 2020 tava no Inter. Então, tava no Inter, não tava ele foi o ano que o Inter foi quase foi campeão brasileiro, né? 2021 oscilou, já tava saindo, foi pro São Paulo, não foi muito bem no São Paulo e foi pro Atlético também, que não foi lá muito bem. O Patrick, eu tenho uma certa questão que ele não é um jogador rápido, mas ele é um jogador experiente, mas ele não é um jogador que vive em ambiente vitorioso. Não é um cara que nem o Breno Lopes, estava em um vestiário vitorioso, mentalidade de vitorioso. Mas ele tem um bom futebol, porém ele é ponta. E ele não conseguiu se firmar como ponta no São Paulo, no Inter, nem no Galo. A gente falou sobre o Dodô, o Dodô é a terceira opção no Galo, ele pode ser a primeira opção no Santos. E não foi assim. Então nem tudo que não serve no time de primeira prateleira serve no Santos. Onde o Patrick vai jogar? Na ponta? Já mostra que ele ali já não tem a melhor das explosões, a maior da velocidade, já mostra que ele não consegue armar jogo. O Patrick é capaz de jogar em uma outra posição? Por exemplo, ele ser reserva do Juliano não é a dele. Eu vejo aqui no SofaScore, na minha telinha do lado, que em 2024 ele jogou muito pouco, mas ele jogou ali na ponta. Em 23, ele jogou muito menos já. No Campeonato Brasileiro, muito pela ponta esquerda. Vamos para 22. 22, ele muito ali como atacante pela ponta esquerda, pelo São Paulo. Não foi um ano muito bom do São Paulo. Vamos para 20, que foi o ano que eu disse do Inter. Muito pela ponta esquerda. Então, assim, o Patrick é um ponta esquerda. Então, vai ser um reserva do Guilherme? O Breno Lopes pode jogar pela direita e ser reserva do Otero? O que fazer com o Patrick, que não é um jogador rápido? E hoje, pontas que não tem velocidade, no estilo do Carille, eu não enxergo que combine. Eu não entendo a chegada do Patrick se for para ser um ponta, sendo que não tem velocidade. Ele não consegue. O Nicão no São Paulo não conseguiu fazer isso. O Nicão chegou para ser a camisa 10 do São Paulo e não conseguiu. A falta de velocidade em um futebol proposto pelo Carille faz falta. Então, a chegada do Patrick
eu daria uma nota 4,5, porque eu tenho muitas dúvidas. De novo, o jeito que o Patrick pega na bola, a habilidade, a batida do Patrick é ótima. Mas eu não enxergo o Patrick dando uma solução para o Santos no esquema que o Carelli monta. Então eu não entendo muito bem o nome do Patrick. Experiente, rodado, jogou no Inter, São Paulo, Atlético, camisas grandes. É um nome que é um tipo de jogador que o Santos precisa para dar aquela sustentação, aquela costas largas para proteger o moleque da base. Beleza. Mas em campo eu não vejo muita utilidade no Patrick no esquema atual. Então, para mim eu fico um pouco na dúvida. Vou passar rápido sobre Alexandre Pato. Eu já sabia do Alexandre Pato há um mês. Eu não fiz vídeo no canal. Porque quando eu escutei isso, e casa muito com as informações que estão chegando hoje. O Pato foi oferecido ao Santos. O Santos nem quis escutar. Porque entendia que é um jogador aposentado. E desculpa, gente, o Pato é um jogador aposentado. Ele não jogou no São Paulo na última passagem, ele não voltou para os Estados Unidos, ele não foi jogar em mercados periféricos. O que o Pato quer com o esporte? Nada. O Pato hoje ele é mais conhecido como marido da filha do Silvio Santos, ele é genro do Silvio Santos. Essa é a fama do Pato. O Pato não quer nada com nada. Não tem o menor cabimento Alexandre Pato chegar no Santos. Então eu nem vou me prolongar muito, porque para mim, de fato a informação é verdadeira. Ele foi oferecido ao Santos, mas ele já foi oferecido ao Santos há muito tempo. Eu não acho que o Santos vá cair nessa de tentar ver exame, tentar fazer contrato de produtividade, porque isso é atrapalhar o espaço de outros. Então, Alexandre Pato, eu nem vou me aprofundar, porque eu acredito que não avance em absolutamente nada, ok? Sobre o Maceió, jogador da Portuguesa, uma aposta. Assim como o Santos tentou trazer aquele Bruno Oliveira da Caldense, Marcelinho do não sei das quantas, Rainer do Azures, o Maceió é a mesma coisa. Tem acho que um gol só no Campeonato Paulista, chamam ele de destaque, mas a Portuguesa fez 7 pontos na fase inicial, brigou para não cair. Tendo no time jogadores como Henrique Dourado, você teve lá o Giovanni Augusto. Então você teve alguns jogadores importantes para dar uma base para o Maceió. Eu acho que é mais uma aposta, um jogador jovem que o Santos vai tentar fazer uma aposta para ver o que consegue de espaço ali. Eu não consigo nem caracterizar se é bom ou ruim. Acho que o Santos vai tentar trazer um moleque novo aí para ver se consegue espaço aqui. E para finalizar, Rodrigo Caio é o outro nome que foi especulado. Esse é um outro nome ele entra... Lembra das 3 categorias? Ele é um jogador experiente, rodado, com mentalidade de vencedor, campeão da Libertadores, ganhou tudo pelo Flamengo, aquele Flamengo famoso do Jorge Jesus. Jogador experiente, rodado, com boas camisas. Mas aquele aspecto do estar em forma, estar condicionado, estar com vontade. É o caso do Rodrigo Caio? Eu acho que não. O Rodrigo Caio, gente, é uma loucura, né? Porque o Rodrigo Caio era caso que a gente tinha certeza que o Rodrigo Caio seria de fato, titular da seleção brasileira em pouco tempo. A gente tinha certeza que o Rodrigo Caio ia dominar a zaga da seleção brasileira. Que o histórico dele era pra ele ser, sei lá, Marquinhos e Rodrigo Caio na Copa de 22. E não aconteceu. As lesões maltrataram demais o Rodrigo Caio. Aconteceu muita coisa na carreira dele que provavelmente ele não previa. Mas o futebol tem dessas. O Dedé foi um jogador assim. Rodrigo Caio é outro jogador que sofreu com lesões. Eu acho que esse nome também não deve chegar ao Santos. No mercado, quando o mercado tá aberto, muitos nomes são oferecidos. E eu já disse isso aqui. O Marcelo Teixeira sabe tratar o Santos como grande. Muitos empresários procurarão espaço no Santos para ter vitrine, tentativa de recuperar seus jogadores para tentar em um futuro revender e querer ter a honra de... É muito mais fácil um jogador tipo Rodrigo Caio tentar dar a volta por cima vestindo a camisa do Santos do que tentar vestir a camisa, sei lá, pegar um time de Série A, o Criciúma, por exemplo. É mais difícil ele dar a volta por cima no Criciúma do que no Santos, porque é fácil ele conseguir um destaque no Santos, ainda mais no Santos em Série B, que tem totais condições de subir rápido. Então muitos nomes serão oferecidos ao Santos de fato. Tá bom? Tá aqui meus comentários. Quero saber a opinião de vocês aqui no campo comentários. Faça a sua ponderação.
diga o que você tem que dizer, que eu vou tentar ler seus comentários, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.